Boa noite, meus amigos, nosso grupo Snowball e mais amigos que também investem e gostam de falar sobre investimentos. Vamos prosseguir aqui com as nossas sessões sessões de revisão, digamos assim, da reunião anual da Berkshire Hathaway de 2023, que aconteceu em maio. Como eu falei no primeiro vídeo, estou trazendo por partes, né, e sem pressa, com bastante atraso, é verdade, mas no tempo que eu pude, né, que eu estou conseguindo, para a gente rever algumas lições aqui dos nossos mestres Warren Buffett e Charlie Munger, tá? Então esse é o segundo vídeo, né? Fica sugestão aí aos amigos, caso não tenham visto ainda, de acessarem o primeiro vídeo aí. Então, vamos dando prosseguimento aqui à reunião, na parte da manhã, né? Aconteceu no sábado, né? No primeiro final de semana de maio, se não me engano. Então, no período da manhã, teve 2 períodos, manhã e tarde, a gente está vendo aqui o período da manhã e depois a gente vai seguir o período da tarde. Então, estou escolhendo alguns tópicos aqui, dentre esses aqui desse sumário, desse índice. A gente já viu esse item 4 no primeiro vídeo, e agora a gente vai ver aqui esse item 6, né? We've never made an emotional investing decision, né? Nós nunca tomamos nenhuma decisão de investimento com base na emoção, né? Então vamos ver o que é que ele diz aqui. Vou deixar rolar o vídeo aqui, a gente ouvir um pouco da voz do Warren Buffett, e a gente vai parando e vai discutindo. Okay. Area 1. Hi, Nirav Patel, Haverhill, Massachusetts. Mr. Buffett, Mr. Munger, it seems like you found the sweet spot between being too conservative and too aggressive as investors. Okay. Area 1. Então, o cara diz, né? Mr. Buffett e Mr. Munger, parece que vocês encontraram, né, o lugar ideal, né, entre ser muito conservador e muito agressivos como investidores. Okay. Area 1. Hi, Nirav Patel, Bem Haverhill, voltando Massachusetts. Mr. Buffett, Mr. Munger, it seems like you found the sweet spot between being too conservative and too aggressive as investors. Do you ever make bad investment decisions because of your emotions? Vocês já tomaram decisões ruins de investimento ruins por causa da emoção? And what do you do to try to keep that from happening? E o que vocês fazem para tentar evitar isso, né? Evitar que a emoção tome conta das decisões de vocês? Well, we make bad investment decisions plenty of times. Ele diz, bem, nós tomamos más decisões de investimento em muitas oportunidades, muitas vezes, né? E então eu volto a dizer, já disse aqui, mas volto a dizer, né? Ouvir isso do Warren Buffett, né, é um alento para qualquer investidor, né? Qualquer investidor iniciante, qualquer investidor que tenha já algum tempo, porque se você, em algum momento você erra, né, você toma alguma decisão que depois se mostra equivocada, né, você poderia pensar, puxa vida, né, eu não vou conseguir ser bem sucedido na área de investimento porque o investidor não pode errar, né? Na verdade, não é bem assim,
né? Os grandes investidores, né? As grandes referências, elas também erram, né? E também erraram ao longo da sua vida, né? E foram bem-sucedidos. Então, o problema não é o erro, né? O que é importante é o seguinte, que você tenha um processo de investimento em que os acertos se sobreponham aos erros, de modo que o saldo ao final seja positivo, né? Então, se você tem um processo de investimento racional, né, construído em bases, né, fundamentalistas, né, construído, né, em bases racionais, em dados, em estudos, né, identificando boas oportunidades, boas empresas, setores perenes, né, fazendo os investimentos no momento em que os preços estão atrativos, né, com margem de segurança, buscando sempre identificar as vantagens competitivas, ou como diz o Buffett, os moats, né? Então, a tendência é que você tome decisões acertadas de investimento. Aqui e acolá, você vai incorrer em algum erro, né? Mas a quantidade de acertos certamente será maior do que a quantidade de erros, e o saldo ao final será positivo. Então, ele reconhece, nós tomamos várias decisões equivocadas, né, ao longo da vida. E recentemente, não vamos longe não, recentemente o Warren Buffett, né, estava investido, tinha feito pesados investimentos nas 5 maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, né? Veio a pandemia, né, e ele reviu o seu racional e desfez o investimento, saiu de todas elas, né? Porque ele tinha feito uma análise, né, e depois, com a pandemia, ele viu que o setor, né, era muito vulnerável, né? E assim, até me surpreendeu que ele tivesse essas posições nas 5 maiores companhias, porque há algum tempo que eu aprendi com o Luiz Barsi que a gente deve evitar, um dos setores que a gente deve evitar é o setor das companhias aéreas, né? O Luiz Barsi fala isso, um dos setores que se deve evitar. E de repente o Warren Buffett estava investindo ali nas 5 maiores companhias aéreas para depois se desfazer desse investimento. Então, para ele, aquilo foi um erro, não é verdade? Aquilo foi um erro, né? Mas isso não anula todos os outros acertos que ele teve ao longo de toda uma vida de investimentos, né? Luiz Bassi, por exemplo, recentemente, numa entrevista, ele reconheceu que tinha feito um investimento, né, num IPO, né? E aí agora eu faço o caminho inverso. O próprio Warren Buffett disse para não entrar em IPOs, né? Porque, né, você não tem o histórico da empresa e tal. E depois o Luiz Barsi entrou no IPO, disse que incentivado por um amigo, numa empresa que parece que presta serviços com embarcações para empresas que exploram, né, petróleo, coisa assim. Agora eu não vou me lembrar o nome da empresa, mas ele diz na entrevista, se buscar aí na internet, vão ver, né? Ele diz, olha, foi um erro, né? Eu entrei no IPO e daqui a pouco, na verdade, né, quando eu vi o dono da empresa estava vendendo as ações dele lá em cima, quer dizer, depois do IPO os preços despencaram e eu estou tentando comprar mais para daqui a pouco tentar me livrar desse abacaxi aí, né? Melhorar meu preço aqui para tentar me livrar desse abacaxi. Quer dizer, pelo que ele falou, o IPO serviu apenas para o, né, pro dono da companhia
encher o bolso de dinheiro. Isso eu estou repassando dados aqui do Luiz Bassi, né? Então, ou seja, na visão do Luiz Bassi, ele tinha cometido um equívoco, né? Teria cometido aí um erro, né? Ao fazer esse investimento, tá? Então, enfim, né? São situações, né? São equívocos que são reconhecidos pelos próprios mestres, né? Então, a gente também tem que ter a humildade de entender que nós vamos, de antemão, já saber que nós vamos errar e vamos errar muito, né? Mas que isso não necessariamente vai prejudicar, né, o bom resultado de todo o processo de investimento. É isso? E aí, vamos ver o que ele continua dizendo. More than Charlie, because I'm Né? I make more than Charlie. Quer dizer, eu cometo mais erros que o Charlie. Também, ele é quem toma as decisões de investimento. É certo que ele conversa com o Charlie Munger, troca uma ideia, tudo mais, mas ele é que bate o martelo. Então, quando ele acerta, quem acerta é ele, quando erra é ele também, né? I like to think it's because I make more decisions, but probably my batting average is worse. Exatamente, ele diz, eu gosto de pensar que é porque eu tomo mais decisões, né? But I can't recall any time in the history of Berkshire that we made an emotional decision. That Aí ele diz, mas eu não consigo me lembrar de nenhum momento na história em que da Berkshire, né, da companhia, em que nós tenhamos tomado uma decisão baseada na emoção, né? I know the movie had Jamie Lee in there, but that was for laughs. I mean, Jamie Lee, she's good, but Aí ele faz uma brincadeira, não sei o contexto aqui, né, mas enfim, o que ele quer dizer que eles nunca tomaram nenhuma decisão com base na emoção, né? E aí o Warren Buffett aqui pergunta, né? Mas nós tomamos alguma decisão emocional? Aí o Charlie Munger responde curto e grosso, não, né? Então ele diz aqui, nós estamos falando de negócios, né? Você não quer ser uma pessoa, né, sem emoções, né, em toda a sua vida. Mas você definitivamente quer ser uma pessoa, né, sem emoção, né, na hora de tomar uma decisão de investimento, uma decisão de negócio, né? Então fica a lição, né? Investidor, você tem que deixar a emoção de lado na hora de tomar uma decisão de investimento, né? Vai fazer um investimento, deixa a emoção de lado, né? Tá lá o mercado caindo e tal, se você se deixar levar pela emoção, você vai ficar com medo, porque essa altura do campeonato, por exemplo, né, na época lá da pandemia, a gente estava tendo circuit break, né? Sei lá, 3 por dia, 4 por dia, né? A bolsa parando, né? Parava e depois dava um tempo e voltava a negociar, porque estava tudo derretendo, tudo. Então, o mercado estava se desmanchando. E a essa altura está todo mundo em pânico, correndo para vender. Aí você tem que ser racional, tem que ser frio, né? Tem que segurar o estômago e tomar a decisão, né, naquele momento. Se os fundamentos das companhias se mantêm e tudo mais, você tem que caminhar no sentido contrário da manada. Isso não é fácil, né? Pode parecer fácil agora, falando no momento em que nada está acontecendo. Mas na hora que está acontecendo é muito difícil. É muito difícil. Então é por isso que a gente precisa pensar sobre isso e já nos preparar psicologicamente, para quando for na hora você não hesitar, né? Porque se também você hesitar, para que você está estudando tudo isso? Para que você está se preparando aqui? Se na hora H você não age, não executa, não adianta nada, você está perdendo tempo, né? Então, vem aquele momento difícil,
E você tem que tomar uma decisão. O mercado está derretendo, né? Se você deixar o emocional tomar conta, né, a coisa é irracional. Você acaba sendo levado pela irracionalidade. Diz, não, rapaz, estou com medo, não vou fazer. É melhor deixar o dinheiro quieto lá, parado na renda fixa. Não vou mexer com isso, tal, porque está tudo derretendo. Vou perder meu dinheiro, né? Então, se você pensar assim, é melhor desistir do negócio. Porque na hora em que os preços estão mais convidativos, na hora em que está todo mundo com medo, você tem que ser agressivo, né? Você tem que ser racional. Você se preparou para isso. Você estudou os ativos, você sabe o que você quer comprar, você sabe qual é o preço interessante que você quer pagar, né? E a coisa aconteceu ali na sua frente, você vai se deixar ser tomado pelo medo e ficar paralisado? Bom, se isso acontecer, se você deixar isso acontecer, aí você não pode estar nesse segmento. Aí você tem que partir para outra coisa. Porque é nessa hora que o investidor tem que mostrar o seu preparo, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, quando a gente está estudando Warren Buffett, ouvindo Warren Buffett, estudando Luiz Barsi e tudo mais, é já nos preparando, né, o nosso mindset, a nossa forma de pensar, condicionando, né, a nossa, o nosso psíquico, né, para que na hora em que a coisa acontecer, né, nós estejamos preparados para agir, né? Então, olha o que ele disse, né? Você, não é que você tem que ser uma pessoa desprovida de emoção em todos os setores da sua vida, não. Mas na hora de investir, tomar uma decisão de investimento, você tem que ser racional, né? Por mais difícil que seja, você tem que ser racional, né? Seja para comprar, seja para se desfazer de uma sociedade, seja para encerrar uma parceria, né? Tem que ser racional. Então vamos ver o que ele diz aqui. And when a manager has been with us for some period and we've ignored the fact that perhaps they weren't quite what they were earlier. But our business Peraí. Você pode dizer que nós provavelmente tomamos alguma decisão emocional, talvez, quando um gestor tem estado conosco por algum período e nós ignoramos o fato de talvez perhaps they weren't quite what they were earlier, né? Quer dizer, você pode dizer, olha, de repente vocês tomaram a decisão emocional quando vocês não perceberam, né, que o gestor está há muito tempo com vocês e ele já não rende tanto, já não eles já não são aquilo do que eles foram antes, né? De repente vocês estão se pegando a emoção, se pegando a pessoa ali para manter ela com vocês, quando vocês poderiam buscar outra pessoa melhor. Mas os nossos negócios são tão bons que né, eles correm, né, melhor muitas vezes. Às vezes, eu falei, por exemplo, de Wesco, por exemplo, né, e o wonderful, maravilhoso Luiz Vicente, que eu acho que era o gestor, né? E o negócio correu no piloto automático por um tempo. Mas nós não sofremos, né? Eu acho que nós não sofremos por isso, né? Mas você pode dizer, né? Você pode afirmar, né, que
isso aqui é o seguinte, esse Luiz Vicente, ele teve um problema, né? Um cara já muito idoso. Depois eu fiquei sabendo do que eles estavam falando. Ele teve um problema, parece que ele já tinha um problema de saúde, e o cara estava lá como gestor dessa empresa, da Uesco, e eles não perceberam que ele estava com problema de saúde, né? E aí ele diz assim: vocês podem argumentar, né, que se vocês tivessem olhado melhor, vocês teriam identificado que ele estava com problema de saúde. Mas eu não acho que isso fez qualquer diferença nos resultados. E pergunta ao Thiago: você concorda, Thiago? Então, ele está dizendo assim, ele está falando da emoção no que diz respeito a manter ou não um gestor na empresa. Às vezes é um gestor que já está com eles há muito tempo, é alguém, por exemplo, às vezes que já era dono da companhia e vendeu a companhia para eles e continuou como gestor, e que se tornou um amigo deles, e que essa pessoa, né, foi com o tempo envelhecendo e perdendo, né, as qualidades que tinha lá no início, mas eles não mexeram, né, na gestão, eles não trocaram o gestor. Aí ele está dizendo: vocês podem argumentar que vocês estão sendo emocionais, né, que nós estamos sendo emocionais porque a gente não está trocando o gestor quando deveria trocar. E no caso da Uesco, por exemplo, o cara já estava até com problema de saúde e a gente não conseguiu identificar. Mas ele está dizendo o seguinte, que, assim, mesmo nesse caso em que, de repente, vocês podem argumentar que a gente está sendo emocional, os negócios são tão bons que não faz a diferença, entendeu? Isso, e nesse caso em específico, não fez nenhuma diferença em o cara ter continuado na gestão quando ele já não tinha condições de saúde para isso. Mas assim, ele está levando essa história da emoção para para uma coisa mais corporativa, mais de gestão da empresa, né? Quando, na verdade, para a gente, o que importa é abordar essa questão da emoção no que diz respeito ao momento né, de tomar uma decisão, de fazer um investimento algo ou algum desinvestimento, né? Isso, para a gente, é o que é mais interessante. Mas, enfim, o que a gente extrai daqui, né, e aí eles ficam falando sobre esse ponto aí, né? Pergunta se concorda, e o Charlie Munger diz concorda e tal, parará. Mas o que a gente extrai desse tópico aqui é isso, em suma, né, não é uma grande novidade. É que assim como eles nunca tomaram uma decisão emocional, né, na hora de fazer o investimento, ou tomar uma decisão de investimento, e aí você inclui também uma decisão de desinvestimento, né, isso a gente deve tomar para a gente, né? E nunca ache que você está plenamente pronto para isso, porque a nossa mente ela nos prega algumas peças. Na hora do vamos ver, você sempre vai encontrar uma justificativa para não agir, para não executar o seu plano, se você deixar o medo tomar conta de você. Ah, não, eu acho que vai cair mais, acho que não caiu tudo. Aí você já começa a querer fazer market timing, né? Já começa a querer acertar o momento do mercado, tentar identificar onde vai ser o fundo do poço, que é impossível, né? Você não consegue, né? Ou, na hora de fazer um desinvestimento, você viu que os fundamentos já, né, se deterioraram, que a empresa não está boa ainda, você já deveria ter saído do negócio e você fica apegado, querendo, às vezes, estar perdendo algum dinheiro, querendo recuperar aquele dinheiro que, de repente, não vai mais recuperar, né? Então, se você der espaço, né, a sua mente vai te pregar peças e você vai encontrar uma justificativa para ficar paralisado, para não tomar aquela decisão que mais acertada naquele momento, né? Então a gente tem que ser racional, né? Então na época da pandemia foi um exemplo muito claro, né? Eu já tinha passado pela crise de 2008 que me deixou de certo modo paralisado, né? Por quê? Porque eu não tinha me preparado para aquele momento. Aquilo era novo para mim, né? E quando eu passei por aquela situação, eu disse, poxa, isso aqui de repente não faz sentido, né? Você
faz o investimento, daqui a pouco vem uma crise, seu patrimônio, né, se deteriora, né, se desmancha. Né? Qual o sentido disso? Mas deixa que o interessante da crise é que ela te traz oportunidades de investir mais. Né? E eu não estava preparado naquele momento para aquilo. Quando chegou 2020, né, que eu já tinha tido a experiência lá atrás, eu falei, agora eu tenho que fazer o certo. Independentemente de todo o pânico que está instalado, e acho que vocês vão se lembrar, né, muitos devem ter recebido aí aquele áudio no WhatsApp, né, que o pessoal, agora pessoal, vamos ouvir o call do dia aqui e tal. Segura na mão de Deus, segura na mão do Pai. Rapaz, eu recebi isso de todo mundo, né? E é claro que eu dava risada, porque é uma brincadeira saudável e boa, mas eu estava ali concentrado em fazer o que tinha que ser feito, que era o quê? Investir, comprar. Muitas companhias ali, eu nunca tinha visto chegar naquele preço que chegaram. Era o momento, né? É bem verdade que recentemente nós chegamos antes dessa alta que estamos vivendo agora, mas chegamos a níveis ainda mais baixos do que o período da pandemia, né? Mas naquele momento muitas ações ficaram muito baratas, muitas empresas ficaram muito baratas e se abriu a oportunidade para fazer e as compras, né? Então, se você ficar apegado ao medo, né, a manada que está dizendo, olha aí o que você foi fazer, olha em que você foi se meter, e manda áudio para você, manda essas brincadeiras para você. Se você se apega a isso, você fica com medo e não age. Então, meu amigo, é melhor você ir fazer outra coisa, porque senão você vai estar perdendo seu tempo de ficar aqui acompanhando o Warren Buffett, tá certo? Você tem que ouvir isso aqui, aprender e na hora H você colocar em prática, né? Então essa é a grande lição que a gente retira desse tópico. Um tópico pequeno, mas com uma lição importantíssima, né? E se você se acha o cara mais racional do mundo, tenha cuidado, né? Exercite isso, leia, assista vídeos, assista entrevistas do Warren Buffett, ouça a história desses grandes para você lembrar disso na hora que chegar a crise. Porque quando chegar vai dar aquele frio na barriga. Vai dar o frio na barriga, não tem a menor dúvida. Você vai ter o frio na barriga. Você vai ter aquele medo dizendo para você, rapaz, não faça isso, não faça isso. E aí, se você se deixa levar por esse lado, você vai paralisar, vai ficar paralisado, não vai fazer o que tem que ser feito, né? Não, é claro que não é porque caiu que você vai comprar. Eu estou supondo que a essa altura do campeonato, vindo uma crise, você já estudou os ativos que você quer, você está esperando só chegar num preço que lhe interessa, um preço em que um preço que você está disposto a pagar, né? Não é simplesmente porque caiu que você vai comprar, né? Mas é isso, essa é a grande lição desse tópico aqui. Não tomar decisões emocionais, com base em notícias, com base no pânico coletivo, no medo, né? Você sabe que deve comprar e não compra por medo, você já viu que tem que vender porque os fundamentos se deterioraram, mas você não vende porque está ancorado querendo recuperar algo que você tenha perdido, né? Enfim, tá? Isso é muito importante, esse ponto aqui. Outro ponto que eu vou destacar hoje é esse ponto aqui, ó, né? O que traz oportunidades, o que dá oportunidades a você são outras pessoas fazendo bobagens, né? Vamos ver esse ponto aqui, ó. Station 3, is it? Hi, my name is Jala Z. I'm from Santa Clara, California. And my question is to Charlie and Warren. Given the rise of disruptive technologies that can improve productivity significantly. Então ele diz assim, dada
dado o crescimento das tecnologias disruptivas que podem, né, aumentar, melhorar a produtividade significativamente, and AI being one of them, e sendo uma delas a inteligência artificial, how do you envision the future of value investing in this new era? como você vê o futuro do Value Investing nessa nova era? And what adaptations or new principles do you think investors should adopt? E quais adaptações ou novos princípios você acha que os investidores devem adotar? And any recommendations for investors to remain successful in this rapid changing landscape? E alguma recomendação para os investidores para se manterem bem-sucedidos nesse cenário, né, nessa paisagem de rápidas mudanças? Obrigado. E aí vem o Charlie Munger, né? Thank you. Well, I'm glad to take that one. I think value investors are going to have a harder time now that there's so many of them competing for a diminished bunch of opportunities. O Charlie Munger sempre fala isso. Ele diz assim: eu acho que os value investors, né, os investidores em valor, eles vão ter um período mais difícil agora, em que muitos deles estão competindo por uma quantidade menor de oportunidades. So my advice to value investors is to get used to making less. Então, o meu conselho para os investidores em valor é se acostumarem a fazer menos, né? Isso é interessante também, né? Você diminuir as suas expectativas, né? Dizem que a felicidade é igual é o resultado da seguinte equação, né? Realidade menos expectativa. Quer dizer, se a sua expectativa for menor do que a realidade, você vai ter um resultado positivo, então você vai encontrar a felicidade. Agora, se as suas expectativas são muito maiores do que a realidade, o resultado dessa equação vai ser negativo. E isso é sinal de que você não vai encontrar felicidade, você vai ser infeliz, frustrado. Então, reduzir as expectativas é uma boa ideia, é o que Charlie Munger aqui propõe. Você invista tudo mais, mas bota o pé no chão, tem expectativas mais baixas de ganhos, de modo de vida também, de estilo de vida, né? Busque mais uma vida mais simples, tal. Por quê? Porque a realidade, a tendência é que a realidade supere as suas expectativas e que o resultado da equação realidade menos expectativa venha a ser positivo e aí você seja feliz. Então eu acho muito válida muito válido esse conselho de Charlie Munger, né? Sobretudo porque vem de um homem de 99 anos de idade que já atingiu tudo na vida, então nada melhor do que ouvi-lo nesse sentido, né? Então se acostume, meu amigo, a fazer um pouco menos. Lá no passado a gente fazia mais, por quê? Porque havia muitas oportunidades e pouca gente concorrendo. Mas como tudo na vida, né, tudo vai ficando mais difícil por conta da competição, do aumento do número de pessoas concorrendo pelas mesmas coisas, né? E é claro que, né, por conta dessa concorrência, as pessoas cada vez atingem, né, um resultado menor, né? Ou, enfim, atingem, né, elas não conseguem alcançar o que pessoas no passado talvez alcançassem com mais facilidade, né? Então, reduza as suas expectativas, se acostume a fazer menos, mas você ainda vai bem, tá? Você ainda vai ter bons resultados, mas um pouco menor do que os do passado, né? And Charlie has been telling me the same thing the
time we've known each other. E o Warren Buffett disse assim, o Charlie tem dito isso para mim desde que a gente se conhece, né? E faz muitos anos que eles se conhecem, né? Desde 1950 e alguma coisa. Então, e o Charlie sempre disse isso para ele, ou seja, isso é a filosofia do Charlie. Eu acho que o Charlie Munger viveu com essa filosofia, né? De ter uma expectativa menor, de esperar fazer um pouco menos do que aquilo que outros. Às vezes a pessoa quer abraçar o mundo com as pernas e aí não consegue, acaba se frustrando. Então o Warren Buffett disse, olha, o Charlie sempre me falou isso, né? E de fato, eu mesmo, assistindo a esses vídeos todos aí, eu já vi o Charlie Munger falar isso várias vezes também. Então isso é uma filosofia de vida que eu acho muito válida, né? I mean, we get along wonderfully because we are making less. Né? E o Charlie Munger diz, olha, nós estamos fazendo menos, né? Quer dizer, eles já ganharam muito mais no passado, agora eles ganham menos, né? Oh well, but that mostly I think is because it's larger. We were younger. Ele diz assim, we did better, né? Nós fizemos muito melhor quando nós éramos mais jovens, né? E aí o Warren Buffett diz, mas também nós nunca pensamos que poderíamos gerir, né, 508 bilhões de dólares, que é hoje o tamanho do patrimônio da Berkshire Hathaway, né? Então, é claro que com a quantidade maior de dinheiro é muito mais difícil você conseguir rentabilizar esse montante do que quando você tem um montante menor para rentabilizar. É muito mais fácil você rentabilizar um milhão de dólares do que 508 bilhões de dólares. Você não consegue nem alocar todos esses recursos, né? Porque não há onde alocar adequadamente esses recursos. Então você não consegue ter uma rentabilidade muito grande. Já com 1 milhão você tem várias oportunidades para você alocar e você consegue ter resultados maiores. Isso é a justificativa do Warren Buffett para dizer, olha, nós estamos fazendo menos hoje por isso, né? Mas o sentido né, empregado pelo Charlie Munger é outro, no sentido assim que, né, há muito mais gente, né, no mundo hoje do que lá na década de 50, há muito mais gente investindo, há muito mais gente concorrendo pelas mesmas coisas, e é claro que, né, o pedaço que lhe cabe nessa concorrência vai ser menor do que foi no passado, né? E aí ele vai dizendo mais aqui. Never thought we could manage 508 billion. No, or whatever. But I would argue that there's going to be plenty of opportunities. Eu acho interessante nessa dupla aí é que o Charlie Munger ele tem uma visão um pouco mais, não vou dizer pessimista, mas um pouco mais realista, mais pé no chão ainda do que o Warren Buffett. Já o Warren Buffett é aquele otimista, o cara, né, mais otimista, mais... Então, enquanto o Charlie Munger diz assim para a gente, olha, se acostumem a fazer menos, né? Nós estamos fazendo menos hoje e tal, se acostumem a fazer menos. Aí já o Warren Buffett diz assim, mas eu argumentaria que haverá muitas oportunidades, entendeu? Então não né, quer dizer, o conselho dele não é assim, olha, se conforme, sabe, e aceite fazer menos, ganhar menos, tal. Já o Warren Buffett, não, a gente vai ter muita oportunidade, né? Todo mundo vai ter muita oportunidade. E ele vai dizer por quê. And part of the reason there are going to be plenty of opportunities, the tech doesn't make any difference or any of that. Aí ele diz, e parte das razões por que haverá muitas oportunidades, e aí ele diz aqui, e a tecnologia não vai fazer nenhuma diferença nisso, né? O que vai nos dar oportunidade não vai ser a tecnologia. Ele vai explicar por quê. I mean, if you look at how the world's changed in
in the years since 1942 when I started, say, well, how does a kid that doesn't know anything about airplanes, that doesn't know anything about engines and cars, and doesn't know anything about electricity and all that? But that really isn't that's not the world changing doesn't, or new things coming along don't take away the opportunities. Então ele diz assim, ele diz, se parte da razão porque haverá oportunidades e tecnologia não vai fazer nenhuma diferença, né? Aí ele diz assim, quero dizer, né, você olha como o mundo mudou desde 1942, quando eu comecei o quê? A investir, né? Ele começou em 1942, né? Aí ele diz assim, se você pensar como o mundo mudou desde lá, né, você diria, como uma criança que não sabe nada sobre aviões, que não sabe nada sobre máquinas, sobre carros, não sabe nada sobre eletricidade e tal, né? Aí como é que ele investia, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer, ele cortou a pergunta aí. Aí ele diz, mas novas coisas, elas não vão afastar as oportunidades, né? A tecnologia, a inteligência artificial, né? Todas as inovações, nada disso, né, vai afastar as oportunidades para bons investimentos. Nada disso, né? E ele diz aqui, e diz a frase que nos interessa agora. What gives you opportunities is other people doing dumb things. Ele diz assim, o que dá a você oportunidades são as pessoas fazendo bobagens, besteiras, cometendo erros. É isso que nos dá as oportunidades, entendeu? É por isso que ele diz, olha, não interessa se, né, a tecnologia está avançando e, sei lá, né, eu não sei quando esse cara perguntou aí, né, fez essa pergunta. Ele diz assim, nessa nova era da inteligência artificial, vai mudar alguma coisa, né, pro investidor? Warren Buffett disse, olha, não muda nada, né? Isso não vai tirar a sua oportunidade, esses computadores aí operando no mercado automaticamente, isso não vai retirar a oportunidade para você. Porque ele diz assim, o que gera oportunidades, o que cria oportunidades são as pessoas fazendo besteiras, cometendo equívocos, tomando decisões erradas, né? E numa outra passagem, numa outra reunião, enfim, o Warren Buffett comentou que quando ele foi, né, em viagem de lua de mel, né, com a esposa dele, eles foram para Las Vegas e eles foram olhar lá os cassinos e o Warren Buffett ficou observando as pessoas ali jogando nos cassinos e elas perdiam e continuavam jogando e apostando e mesmo perdendo elas continuavam jogando. E ele virou para a mulher e disse assim, olha, agora eu tenho certeza que nós vamos ficar ricos, né? Por quê? Porque as pessoas ali estavam fazendo bobagem. Elas estavam jogando, perdendo dinheiro e continuavam jogando. O que é aquilo? É a irracionalidade. Quando você transfere essa irracionalidade para o mercado de capitais, né, você vai ver pessoas, né, vendendo ações a preço de banana, né, com medo, né, agindo irracionalmente, né, agindo por medo e dando oportunidade para quem age racionalmente comprar a bons preços, né? Você vai ver pessoas comprando quando as ações das empresas estão no ponto mais alto, estão caríssimas, e elas estão comprando por quê? Porque estão eufóricas, né, seguindo a manada, um mercado muito eufórico, estão lá comprando, para logo em seguida ter uma reversão, os preços caírem e elas ficarem desesperadas e venderem, né, barato. E um Warren Buffett da vida, que está ali agindo racionalmente, né, acaba tendo a oportunidade de comprar
essas ações baratas. Então, o que ele quer dizer é que, independentemente da tecnologia, do avanço da tecnologia e do avanço da tecnologia na área de investimentos, os investidores, os verdadeiros investidores, sempre se depararão com oportunidades. Por quê? Porque o que nos traz as oportunidades são as outras pessoas fazendo bobagens, né? Fazendo coisas erradas, né? Aí ele diz assim, vamos ver o que ele diz mais aqui. And it's that, E aí o pessoal aplaude, and né? Aplaude. I would say that, well, the 58 years we've been running Berkshire, I would say there's been a great increase In the number of people doing in dumb the number of things. people doing. Então ele diz assim, ó, nesses 58 anos em que nós estamos, né, administrando a Berkshire, né, eu diria, né, que houve um aumento, né, um grande aumento no número de pessoas fazendo coisas erradas, fazendo bobagens, né? Ou seja, cometendo besteiras, bobagens, né? E aí ele diz, ó, Dumb things, and they do big dumb things, and e eles cometem grandes bobagens, né? the reason they do it to some extent is because they can get money from other people so much easier than when we started. So Aí ele diz assim, e a razão pela qual, né, eles fazem isso, né, em alguma medida, é porque eles conseguem pegar dinheiro de outras pessoas muito mais facilmente do que quando a gente começou. Eu acho que aqui ele está se referindo a gestores, assim, né, que conseguem captar dinheiro muito facilmente e acabam depois tomando decisões equivocadas de investimento que abrem oportunidades para investidores como ele, né, fazerem boas compras. you could start 10 or 15 dumb insurance companies in the last 10 years, and you could become rich if you were a droid at it, whether the business succeeded or not, and the underwriters got paid, and the lawyers got paid. And that creates, if that's done on a large scale, which it couldn't be done 58 years ago, you couldn't get the money to do some of the dumb things that we wanted to do, fortunately. And so I think that investing has disappeared so much from this huge capitalistic market that anybody can play in. Aqui, sim, basicamente ele fala, né, ele desenvolve um pouco mais o que ele tinha dito antes sobre a facilidade com que hoje, né, o pessoal consegue captar recursos, né? E aí ele mencionou empresas de seguros e tal, consegue captar recursos quando no passado eles não tinham essa facilidade para captar recursos, né? E enfim, e depois fazer bobagem com esse dinheiro aí, né? Esse dinheiro captado. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui. Aí ele diz, olha, se você não estiver administrando muito dinheiro, o que nós, né, que não é o nosso caso, né? Se você estiver administrando pequenas quantias de dinheiro, eu acho que as oportunidades serão maiores. Mas, assim, Charlie e eu sempre divergimos nessa matéria, né? Ele está ressaltando aqui, né, que o Charlie Munger é mais pessimista e tal, e ele é sempre da linha, né, mais otimista, que diz, olha, nós vamos achar alguma coisa, we'll find something, né, nós vamos conseguir alguma coisa. Né, e até aqui nós dois, de certo modo, estamos corretos, né? Enfim.
O Charlie Munger diz assim, né? Há tanto dinheiro agora nas mãos de tantas pessoas espertas, todas tentando superar umas às outras, né, se promover mais, né, do que as outras, né, conseguindo mais dinheiro das outras pessoas. É um mundo radicalmente diferente do mundo no qual nós começamos. Né? Eu suponho, né, que haverão oportunidades, né, mas haverá também episódios muito desconfortáveis, desagradáveis, né? Aí ele diz assim, mas eles estão tentando superar os outros, essas pessoas, em áreas em que você não precisa estar, né? I mean, né? Se você olha para o mercado de títulos do governo, né, e o mercado de títulos do Tesouro, né, enfim, eu não vou cansá-los com essa passagem aqui, porque realmente não interessa, né? Ele diz assim, por exemplo, você tem a oportunidade de ir para o Tesouro, mas as pessoas são muito focadas no curto prazo, então elas acabam não, né, elas acabam não atuando nessa arena que é a nossa arena, que é o que nos interessa, elas vão para uma outra arena e tal. Mas o que é importante nessa passagem aqui é exatamente isso, de que nós sempre teremos oportunidades. Sempre, sempre. Porque sempre haverá. É incrível, né? Você acha assim, poxa, se eu tenho todo esse acesso à informação, né, se eu consigo ler tudo isso, eu acredito que as outras pessoas também saibam. Mas não é a verdade. Não é assim. Né? Muitas, as pessoas não se interessam, não, elas, embora tenham o mesmo acesso, elas não vão atrás, né? E tem uma visão completamente diferente, uma visão de curto prazo, são ansiosas, né? Querem enriquecer rapidamente, por isso tomam decisões equivocadas, né? Querem sempre encurtar o caminho, achar um atalho, e às vezes acabam né, se envolvendo em problemas por conta disso, perdendo o seu capital por conta de promessas de ganho fácil e rápido, né? Então, assim, a gente vai se deparar com essas coisas, com decisões erradas, pessoas fazendo bobagem e tudo mais. E no mercado, essas bobagens acabam trazendo para a gente oportunidades, né? Se você criou um processo de investimento racional, de longo prazo, em que você tem disciplina, você tem paciência, né? Você faz o dever de casa, você estuda as companhias, estuda os setores, né? Você se prepara psicologicamente, então você, naturalmente, você vai evitar essas decisões erradas, essas decisões tomadas baseadas na emoção, né? E vai conseguir tirar proveito, né, das decisões equivocadas das outras pessoas. Né? Porque no mercado o que se tem é uma soma zero. Né? O dinheiro, quando vem para você, é porque saiu da mão de outra pessoa. Né? Então, o dinheiro fica circulando, ele é finito, ele é limitado, ele fica circulando aqui, ali naquele universo. Então, quando uma pessoa toma uma decisão errada, né, e acaba ali vendendo a um preço de banana, barato e tal, você que está observando o mercado, né, de forma racional, você vai lá e capta, né, captura essa oportunidade, né, e aí o dinheiro, a riqueza saiu da mão de uma pessoa e veio para a sua. Né? Então, o que se diz é que, né, o investimento não sei se é exatamente essa frase, nem sei exatamente quem disse, mas é a arte de você transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Né? Então é isso, o que a gente extrai de interessante nesse item 12 é que a gente sempre vai ter oportunidades. Né?
Aí você diz, mas o mercado hoje é operado por máquinas, por computadores e tal, que ficam ali operando automaticamente. Eles vão sempre precificar tudo corretamente, nunca vão existir oportunidades. Existem, porque também existem pessoas tomando decisões, né? Pessoas físicas, gestores de fundos e tal, que vão tomar suas decisões e vão incorrer nas suas falhas. E é nessas falhas que surgem as oportunidades, né, de que o Warren Buffett nos fala aí. Tá? Então hoje vamos ficar somente com esses dois tópicos, né? O primeiro, né, que foi o item 6, onde o Warren Buffett diz, né, que eles nunca tomaram uma decisão emocional, baseada na emoção. Então é uma lição que a gente tira hoje, né? Nunca tomar uma decisão, né? Se você está com, né, tá ali nervoso e tudo mais, calma, vai, pensa, né? Reflete tudo mais para tomar a sua decisão com calma, né? E é bom, veja bem, eu vou fazer uma comparação com o tênis, por exemplo. No jogo de tênis, né? Eu não sou tenista, nem sei jogar tênis, tá? Mas assim, quando a gente observa o jogo, né, o jogador, quando vai rebater a bola, você vê que ele se prepara, né? Ele se movimenta, ele vai para trás, vai para frente, afasta um pouco, né? Faz o movimento do braço para bater a bola e devolver a bola para o adversário. Ele não, normalmente, ele não bate pronto, né? Ele tem um movimento. Ele se prepara para fazer a jogada, né? Não é um negócio imediato. A bola chegou e onde você está, você já bate, né? Você tem um preparo para isso. No investimento é a mesma coisa. Você tem que se preparar, fazer o movimento, né? Abaixar o joelho, girar o braço, tudo mais, para concluir a jogada, para bater na bola, né? Isso no investimento você tem que fazer a mesma coisa. Então, essa preparação que o tenista faz no investimento é o quê? É você estudar as empresas, estudar os segmentos onde você quer investir, estudar a teoria do investimento, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Estudar sobre a psicologia do investimento, né? Para a gente se preparar também psicologicamente para conseguir conviver com a volatilidade, né? Entender que isso faz parte do processo de investimento, né? Então você faz todo esse preparo, né? E aí vem a oportunidade, né? Que é a oportunidade que o Warren Buffett diz, né? Que vem por outras pessoas fazendo bobagens aí, ou seja, pessoas que não estão fazendo o que você está fazendo, né? Então você está se preparando. E nisso tudo existe uma racionalidade, né? E aí, quando vem a oportunidade, você bate na bola. E bater na bola é o quê? Tomar a decisão de investimento, né? Então, você não está tomando uma decisão de forma irracional, né? Sem ter se preparado para aquilo. Você se preparou para fazer o investimento, para tomar aquela decisão. Você estudou os cenários, né? Você sabe o que você está fazendo. Pode até ser que no futuro essa decisão se mostre equivocada, né? Mas você, pelo menos, tomou a decisão de forma consciente. Não foi com base na irracionalidade, na emoção, não é? Então, é essa lição que a gente tira aqui dessa passagem do Warren Buffett, que se junta o quê? Ou seja, você atua de forma racional e espera a oportunidade que vai ser dada por quem? Pelas outras pessoas fazendo bobagens, né? E aí você faz o investimento. Então, com isso, pedindo desculpas aí, né, por eventuais lacunas aí, né, eventualmente ter deixado a leitura um pouco cansativa, mas eu espero ter compartilhado
essas duas importantes lições aí, ou essa importante lição em geral do Warren Buffett para nós investidores. Forte abraço aí a todos.